Boa noite a todos e todas. Com grande satisfação, nós recebemos aqui no FELESH o professor Scarlett Martin, no quadro das atividades do Léo Prati, Laboratório de Estudos de Linguagem e Práticas de Tradução, para que ela nos faça uma conferência. O professor Scarlett Martin é professora titular da Universidade de São Paulo, fez o seu mestrado em Paris 1, Sorbonne, o doutorado pela Universidade de São Paulo, o doutorado que foi publicado em 1990, cujo título é As Forças Cósmicas aos Valores Humanos. A professora Scarlett tem uma vasta produção. Eu mencionaria a irrecusável busca dos sentidos, a autobiografia intelectual. Tem um livro sobre os leitores e as leituras de Nietzsche, para mencionar apenas estes. A produção vasta que eu me referia de textos, ensaios, artigos publicados na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, nos Estados Unidos, na França, na Áustria, Alemanha, Espanha e assim por diante. E esta noite ela se propôs a nos falar sobre Nietzsche, a obra feita e a obra por fazer, edições, traduções e deturpações. Eu passo sem mais palavras a professora Scarlett, minha professora também. Muitíssimo obrigada, boa noite. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao professor Silvio Rosa pelo convite gentil e por essa apresentação sempre tão generosa. Gostaria de agradecer igualmente ao professor Tomás por todo o apoio para a realização deste nosso encontro. E queria dizer a vocês que para mim é sempre uma alegria voltar a esta casa. Na verdade, a minha intervenção ela vai ser da ordem de 50 minutos, se tanto. Eu vou procurar reduzir um tanto, justamente para que nós tenhamos tempo para conversarmos. O que, na minha opinião, é absolutamente imprescindível. Por volta de 1900, do ano de 1900, atento à difusão das ideias de Nietzsche na França, o escritor André Gide escreve nas cartas a Angèle, eu cito: a influência de Nietzsche precedeu entre nós o aparecimento de sua obra. Quase se pode dizer que a influência de Nietzsche importa mais que a sua obra, ou até que a sua obra é unicamente de influência. Fim da citação. Gide refere-se aqui ao fato de que os textos de Nietzsche não tinham sido todos traduzidos para o francês e só se davam a conhecer no original, portanto em alemão. Mais de 100 anos depois, nós podemos afirmar que o mesmo se passa hoje, ainda hoje, entre nós. Quando se procura compreender o pensamento de Nietzsche, a mim me parece que se deve levar em conta todos os seus escritos, abordando-os no seu conjunto, sem desprezar nem privilegiar nenhum deles, já que todos podem contribuir de alguma forma para esclarecer as posições do autor. Nessa medida, distancio-me de um pressuposto da leitura estrutural. Não me distancio da análise estrutural dos textos, mas apenas de um pressuposto dessa leitura, que consiste em dever o historiador da filosofia, em dever o historiador trabalhar tão somente com a obra assumida pelo autor. Seja qual for o valor dos inéditos, escreve Goldschmidt, eles não são
enquanto concebidos num tempo unicamente vivido, construídos no tempo lógico, que é o único a permitir o exercício da responsabilidade filosófica. Notas preparatórias onde o pensamento se experimenta e se lança, sem ainda determinar-se, são daqui sem crença e filosoficamente irresponsáveis. Elas não podem prevalecer contra a obra para corrigi-la, prolongá-la ou coroá-la. Fim da citação. No caso de Nietzsche, parece-me ao contrário, que descartar os fragmentos póstumos, as anotações póstumas do filósofo, implica negligenciar parte significativa da obra, entre outras razões, porque é sobretudo nesses fragmentos póstumos, que se acham expostas ideias, tais como as de vontade de potência e eterno retorno, ideias centrais em seu pensamento. Vale lembrar que, se nós examinarmos o número de volumes dos livros publicados pelo próprio Nietzsche ou destinados à publicação por ele, e o número de volumes de fragmentos e anotações póstumas, eles se equivalem. Portanto, há todo um material aí que, no meu entender, cabe ao historiador examinar. Não pode esse material ser posto de lado. Refazer o percurso dos textos, indo dos escritos preparatórios aos trabalhos concluídos e destes aos inéditos que lhes são contemporâneos, pode auxiliar-nos a compreender a maneira pela qual conceitos fundamentais chegaram a ser elaborados e a esclarecer de que modo eles operam. E aqui eu lembro que os fragmentos póstumos de Nietzsche ainda não foram traduzidos na íntegra entre nós. Que Nietzsche não se pretenda um pensador sistemático salta aos olhos de quem entra em contato com a sua obra. E isso não só devido ao estilo específico que ele adota ou ao tratamento peculiar que dá a certas questões, como à recusa explícita dos sistemas filosóficos. Num fragmento póstumo de 1887, Nietzsche afirma: não sou limitado bastante para um sistema, nem mesmo para meu sistema. Acreditando precisar de amplos horizontes para ter grandes ideias, Nietzsche se nega a encerrar o pensamento numa totalidade coesa, mas fechada, pretendendo impor ao pensamento caráter monolítico. No entender dele, os pensadores sistemáticos seriam levados a desistir da busca, abandonar a pesquisa, abrir mão da criatividade. Mas não é por isso que me parece que a filosofia nietzschiana seja incoerente. Não, porque coerência e sistema não são noções que necessariamente coincidem. Se Nietzsche não se pretende pensador sistemático, isso não o impede de procurar ser coerente. E a coerência reside aqui no perspectivismo, que aparece associado ao experimentalismo. Nos textos, querer fazer experimentos com o pensar encontra a tradução em perseguir uma ideia em seus múltiplos aspectos, abordar uma questão a partir de vários ângulos de visão, tratar de um tema assumindo diversos pontos de vista, enfim, refletir sobre uma problemática adotando diferentes perspectivas. Delineando-se em seus primeiros escritos, essa intenção surge com toda clareza desde o humano demasiado humano e acaba por ser tematizada e reivindicada a partir de Assim Falava Zaratustra. Abraçando de modo cada vez mais decidido o perspectivismo, Nietzsche torna efetivo o caráter experimental de sua filosofia. São vários os textos em que ele convida o leitor à experimentação, seja por entender que nós, humanos, não passamos de experiências, ou por acreditar que não nos devemos furtar a fazer experiências com nós mesmos. Em Para Além de Bem e Mal, ele se refere aos filósofos como experimentadores, como os que têm o dever, entre aspas, das 100 tentativas, das 100 tentações da vida. E
póstumo de 1880, chega a declarar: sempre escrevi minhas obras com todo o meu corpo e a minha vida. Ignoro o que sejam problemas puramente espirituais. Concebendo a vida como possibilidade de experimentação de conhecimento, Nietzsche percorre múltiplos caminhos. Fino estrategista, ele se alia com frequência a adversários declarados para combater outros, tendo em vista, por fim, declarar guerra àqueles a quem de início se aliara. Dependendo de seu alvo de ataque, a uma mesma proposição confere um tom assertivo ou irônico, dubitativo ou jocoso. É preciso, pois, explorar não apenas o que ele diz, mas, sobretudo, como ele diz. Uma vez que critica a vontade de verdade, não caberia apreciar até que ponto suas considerações são verdadeiras ou falsas, já que ataca a lógica dualista presente no pensar metafísico e na religião cristã. Não seria o caso de reclamar um raciocínio linear que distinguiria com clareza o sim e o não. Na medida em que combate os sistemas filosóficos, não se deveria exigir de seus textos longas cadeias argumentativas e minuciosas demonstrações. Em suma, Nietzsche não se limita a acenar com outra maneira de conceber a atividade filosófica. Ao contrário, está determinado a pôr esta outra maneira em prática. Essa sua forma de proceder ensejou, sem dúvida, o aparecimento das mais diversas interpretações das suas ideias. É na França, no final dos anos de 1960, que Nietzsche se torna o filósofo da interpretação. Bem mais, ele se converte no filósofo dos intérpretes. Deixando de relacionar-se com um sentido determinado, sua obra se transforma em suporte dos discursos que ela suscita. Em vez da busca pelo comentário legítimo, abre-se espaço para a coexistência de uma pluralidade de interpretações. Contra a ideologia acadêmica do texto, confere-se uma dignidade nova ao, entre aspas, leitor, e a ele se atribui a autoridade quanto à pertinência ou não das diferentes leituras. Prova disso foi a realização do colóquio de Cerisy em 1972, um colóquio que reuniu pesquisadores, estudiosos, franceses e alemães, em sua maioria, para debater o tema Nietzsche hoje. Então, Deleuze, Klossowski e Lyotard, por exemplo, insistiram em atribuir a Nietzsche lugar privilegiado. Na opinião de Lyotard, só ele, só Nietzsche, permitia um discurso de intensidades máximas. Segundo Klossowski, Nietzsche e Marx se achavam em pontos diametralmente opostos. Para Deleuze, Nietzsche operava uma decodificação absoluta, enquanto Freud e Marx apenas recodificações. Todos, no entanto, pareciam atentos àquilo que o discurso nietzschiano suscitava. Norteavam-se menos pelas ideias do filósofo do que pela perspectiva que acreditavam apontar. Lyotard considerava marginais, hippies, artistas experimentais, loucos, parasitas e internados, mais nietzschianos que os leitores de Nietzsche. Klossowski propunha que se recriasse com Nietzsche um novo comportamento de luta e uma nova estratégia. E Deleuze perguntava o que é ser nietzschiano hoje. Preparar um trabalho sobre Nietzsche ou produzir no curso da experiência enunciados nietzschianos? E dava a essa pergunta uma resposta vivencial. Deleuze, Klossowski e Lyotard recorreram ao filósofo Nietzsche para refletir sobre política, arte, cultura e psiquiatria. Tomaram-no como referência para pensar sequestros e justiça popular, ocupação de fábricas e squattings, insurreições e comunidades antipsiquiátricas, happenings e pop art, a música de John Cage e os filmes de Godard. Não queriam mais pensar a atualidade do texto nietzschiano, mas refletir sobre a atualidade através do texto de Nietzsche.
Outro aspecto do que se passava na cena acadêmica, me parece, na cena acadêmica francesa, nessa época, me parece relevante. Até então, nessa cena, imperavam os chamados 3 Hs: Hegel, Husserl, Heidegger. No colóquio de Royaumont, em 1964, Foucault, num lance genial, substituiu esse triunvirato por outro, o de Marx e de Freud. Embora os assim chamados 3Hs continuassem a exercer grande influência, eram os problemas formulados por esses 3 outros pensadores de língua alemã, Marx e de Freud, que ganharam importância. Com isso, os temas, objetos e problemas da filosofia, assim como as disciplinas filosóficas, passaram a sofrer alterações. Tratava-se, sem dúvida, de um grande impacto no campo filosófico, que era tanto maior porque constituía, inclusive, sintoma de um debate ou de um embate geracional. Deleuze, Foucault e Derrida, mais jovens, por exemplo, Klossowski, na verdade, Klossowski, Deleuze, Lyotard, mas nós podemos incluir Derrida numa certa medida e tantos outros, não eram mais jovens do que os, então, historiadores consagrados da filosofia. Mas é tempo de nos perguntarmos aqui quais teriam sido as vantagens e desvantagens que esse momento histórico trouxe para a pesquisa Nietzsche, que é o que nos interessa aqui. Dentre as vantagens, lembremos que agora o estudioso passa a ter de haver-se com o estilo e as figuras de linguagem presentes no texto nietzschiano. Ele tem de estar atento a questões que antes passavam despercebidas. Por que o autor de Zaratustra escreve assim e não de outra maneira? Como se dá nos seus escritos a relação entre forma e conteúdo? Mas a vantagem maior, no meu entender, é que, por fim, ocorre a legitimação filosófica de Nietzsche na França. E isso não é de pouca monta. É claro que se nos detivéssemos, porque até então ele não era considerado filósofo, ele era considerado poeta, ou, na melhor das hipóteses, um poeta-filósofo. Então, a partir do revival Nietzsche, em 1960, 1970, é que na França se passou a conferir uma legitimidade filosófica a Nietzsche. Muito bem, é claro que se nos detivéssemos em trabalhos de recepção, veríamos que na Alemanha o cenário é outro e na Itália também. Mas eu gostaria aqui de salientar a nossa proximidade com a cena acadêmica francesa e, muito particularmente, a proximidade da USP, da qual sou originária, com a Universidade Francesa. Durante o século XIX, o ensino superior no Brasil, nós sabemos, se desenvolvera com a multiplicação de faculdades ou escolas isoladas. Graças ao agrupamento de algumas dessas instituições, surgiram nos anos de 1920 as primeiras universidades em nosso país, como a Universidade do Rio de Janeiro, em 1920, e a Universidade de Minas Gerais, em 1927. Mas foi a partir de uma concepção completamente diferente que se deu a fundação da Universidade de São Paulo, em 1934. A principal novidade se devia ao próprio projeto, que conferia à faculdade, então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, um papel centralizador. O isolamento das escolas tradicionais cedia agora lugar a uma comunhão intelectual e, com isso, eram grandes as mudanças na vida acadêmica em nosso país. Em 1936, a USP recebeu a chamada missão francesa. Tendo em vista a instalação da faculdade, vieram professores de História, Geografia, Filosofia e Ciências Sociais, dentre eles Fernando Rodel, Lévi-Strauss, Roger Bastide, Guéroult, Goldschmidt. E tempos depois, Gérard Lebrun, que, embora de forma intermitente, ficou por 30 anos entre nós. Desde a sua fundação, datam os vínculos profundos, então, que a Universidade de São Paulo estabeleceu com as instituições francesas. Não foi por acaso que, nos anos de 1970, o Departamento de Filosofia funcionou como uma espécie de caixa de ressonâncias do que se passava na França. Se lá, na França,
ocorria a legitimação filosófica de Nietzsche, aqui Nietzsche passava a ter acesso à cena acadêmica. Mas com ele, valorizava-se a interpretação por oposição ao comentário. Tratava-se, antes de mais nada, de descobrir, investigar, criar novas potencialidades de significação do texto filosófico e não de estabelecer com o texto filosófico um corpo a corpo. Por isso mesmo, Nietzsche só podia ser visto como um filósofo de segunda categoria. Entre os inconvenientes que esse momento histórico trouxe para a pesquisa Nietzsche, o mais grave, a meu ver, é que se impôs a divisa "tudo é permitido". Como o critério de legitimidade das diferentes leituras era dado pelo leitor e não mais pela qualidade do texto, tornava-se inviável confrontar posições de forma rigorosa e colocá-las à prova, de modo a ver quais podiam fazer jus ao texto nietzschiano. No Brasil dos anos de 1970 e também 80, era um Nietzsche francês que ingressava na academia brasileira, na cena acadêmica brasileira, e, em menor medida, um certo Nietzsche europeu, marcado pela leitura heideggeriana, que predominara na Itália, na Alemanha e até mesmo na França. Não foi por acaso que aqui ganharam destaque as leituras que Heidegger e Foucault fizeram da obra de Nietzsche. A leitura de Heidegger chamou a atenção dos que se dedicavam a examinar o pensamento pré-socrático ou a própria filosofia heideggeriana. A de Foucault, que aqui esteve na década de 1960 e outra vez na de 70, atraiu o interesse dos que se empenhavam em investigar questões candentes da atualidade. Entre os que se voltavam para as ciências humanas, mas também entre os estudiosos de filosofia, difundiu-se então a prática de lançar mão de Nietzsche como caixa de ferramentas. Não se tratava, por certo, de reconstituir o seu pensamento ou de reescrevê-lo em sua época, assinalando débitos e créditos. Não se tratava tampouco de cotejar o pensamento nietzschiano com outros sistemas filosóficos ou de comparar verdades doutrinárias, apontando afinidades e divergências. Atentos àquilo que o discurso nietzschiano suscitava, procuravam, com a genealogia, pôr sob suspeita as mais diversas formações ideológicas. Prática essa que, tempos depois, com o questionamento do referencial marxista, veio a se intensificar entre nós. Mas havia também um Nietzsche do senso comum. Aliás, vários Nietzsches do senso comum sempre existiram. Um deles surgia de leituras ligeiras e superficiais dos textos de Foucault ou de Deleuze. Usava-se de forma indiscriminada os conceitos nietzschianos como operadores. Convertia-se em valores as noções de ativo e reativo que nem mesmo nietzschianas eram. Tomava-se Nietzsche como o grande adversário do emburguesamento. A ele se tinha como o filósofo da afirmação jubilosa. Mais grave ainda, evocando alguns de seus dados biográficos, fazia-se de Nietzsche o arauto de um certo anti-academicismo. Com ele se combatia a rigidez da estrutura universitária, seus métodos, seus critérios, enfim, seu modus operandi. Bem sabemos que nas ciências humanas os objetos de conhecimento não são dados. Eles têm de ser construídos. Como entre nós, o filósofo a que eu me dedicava ainda não era tido como um objeto de conhecimento, era preciso construí-lo. Como bem fizera ver Bourdieu, ao tratar da constituição dos campos de saber na França, para que uma obra se torne objeto de conhecimento, tem de ser reconhecida enquanto tal por leitores qualificados. E estes estão inseridos em conflituosas redes de poder em suas universidades e centros de pesquisa. Hoje, eu não hesitaria em dizer, se me permitirem, que este livro meu aqui, o professor Silvio Rosa fez referência,
Nietzsche das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, publicado em 1990, visou justamente a contribuir para dar a Nietzsche a legitimidade filosófica de que entre nós ele ainda carecia. Ao qualificar-me com a tese de doutorado defendida 2 anos antes, eu busquei de alguma forma qualificar Nietzsche como objeto de conhecimento. E essa foi a primeira batalha que eu tive de travar. Mas para tanto eram necessárias ferramentas. Passo a elas. Para fazer de Nietzsche um objeto de conhecimento, era preciso dispor de edições criteriosas de suas obras. Na década de 1970, estava em curso a edição crítica das obras completas, organizada por 2 italianos, Giorgio Colli e Massimo Montinari. Todos nós sabemos que o trabalho que realizaram foi determinante para trazer a pesquisa internacional sobre a filosofia de Nietzsche ao ponto em que se encontra hoje. Publicada simultaneamente na Alemanha, na França, na Itália e no Japão, esta edição apresentou méritos inquestionáveis. Tornou acessível aos estudiosos a totalidade dos escritos de Nietzsche. Buscou recuperar os textos de acordo com os manuscritos originais, ordenados cronologicamente. Pôs em causa a existência de um livro que teria por título A Vontade de Potência, livro esse forjado pela irmã de Nietzsche, Elisabeth Fröstenich. A edição Colli Montinari procurou ainda depurar das deformações e falsificações que sofreram os livros publicados, as anotações inéditas e a correspondência. E incluiu um imenso aparato histórico-filológico de valor inestimável. Contribuiu, assim, para elucidar graves equívocos gerados pelas edições que a antecederam. E eu penso aqui, por exemplo, na edição Kröner, na edição Musarion, na edição Schlechter. Equívocos esses que concorreram para as diferentes apropriações ideológicas das ideias de Nietzsche. Hoje nós dispomos da edição Colli Montinari, praticamente completa. Terminou de ser editada recentemente toda a correspondência de Nietzsche. Uma edição crítica, portanto, tanto da obra quanto da correspondência, além de vários outros instrumentos, como, por exemplo, os primeiros escritos do jovem, muito jovem Nietzsche, que foram escritos filológicos. A edição Colli Montinari, ela se encontra impressa de 2 maneiras. Na KGV, que é KGV, nós entendemos por KGV, na verdade, a edição das obras completíssimas, que inclui, portanto, os escritos filológicos, desde o jovem, mais jovem Nietzsche, até os bilhetes da loucura, até janeiro de 1889, dezembro de 88, janeiro de 89, e a KGV, ela está atualmente com 41 volumes. Nós temos a KSA, que é uma edição mais compacta. Eu trouxe aqui apenas um volume da KSA, o volume do Zaratustra, que eu escolhi. Na verdade, depois desse material, vocês poderão ter acesso a ele quando nós começarmos a nossa conversa. A KSA, ela é em 15 volumes. E nós temos a KSB, que na verdade é a edição da correspondência de Nietzsche, em 8 volumes. Eu trouxe aqui também apenas um volume, que é o volume das cartas redigidas entre janeiro de 88 e entre janeiro de 1880 e dezembro de 1884, precisamente a época em que Nietzsche redigiu as 4 partes de Assim Falava Zaratustra. Muito bem, e nós temos, por fim, isso, o que eu vou lhes trazer agora é um instrumento preciosíssimo. Nós temos uma versão digital de todo esse material,
que se encontra, se vocês tiverem interesse, no site www.nietzschesource, tudo junto, source como fonte, né? nietzschesource.org. Vocês têm lá instrumentos de busca. É claro que está tudo no original, né? Também não poderíamos esperar que estivesse traduzido desde já. Está tudo no original, mas basta, por exemplo, nós temos instrumentos de busca que basta, por exemplo, vocês procurarem as ocorrências de uma determinada palavra, pode ser até a palavra Zaratustra, por que não? Que vocês vão encontrar, né, todas as referências a este termo, tanto nos livros publicados, nos livros destinados para a publicação, nas anotações póstumas e nas cartas. Temos aí os estudiosos de Nietzsche, né? Temos aí um instrumento valiosíssimo. E tudo isso graciosamente, ou seja, gratuitamente. Basta acessar o site. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais de perto a história das diferentes edições dos textos de Nietzsche, eu gostaria de lhes apresentar o livro da colega Maria Cristina Fornari, porque os italianos têm uma escola extraordinária, foram eles, na verdade, que recuperaram todo o corpus nietzschiano, e eles continuam nessa via. A minha colega e amiga, eu poderia dizer, Cristina, na verdade, ela participou também da elaboração da correspondência de Nietzsche, porque não é fácil recuperar todas as cartas por ele endereçadas ou as cartas que lhe foram endereçadas, né? Então vocês vão encontrar aqui neste livro uma aventura de mais de um século, a história das edições de Nietzsche, justamente a história das edições de Nietzsche. E é uma grande alegria dizer a vocês que nós acabamos de publicar este livro na nossa coleção, Sendas e Veredas. Ele acabou de vir a público, acabou de sair do forno. Eu digo nossa coleção porque, se vocês me permitirem, 2 palavras sobre o GEM, o Grupo de Estudos Nietzsche, que existe desde 1996 oficialmente. O GEM, ele funciona, ele atua em 3 frentes diferentes. Uma delas é esta coleção de livros, Sendas e Veredas, uma coleção que surgiu no ano 2000, e este é o 26º título publicado no contexto desta coleção, agora em parceria com a editora da Unifesp, precisamente. As 2 outras frentes de atuação são os Encontros Nietzsche, que esta casa já abrigou diferentes vezes, e os Cadernos Nietzsche, uma revista temática, portanto, não é? Que nunca deixou de ser considerada de excelência no nosso país, porque nunca teve, inclusive, a sua periodicidade rompida, e que hoje faz parte do Qualis Periódicos A1, e cujo editor se encontra aqui, é o professor Ivo da Silva Júnior. Portanto, no que diz respeito à pesquisa Nietzsche no Brasil, eu gostaria de evocar um grande retrocesso. Nós falamos aqui dessa excelente edição Colli Montinari, e vamos trazer, então, um grande retrocesso, que ocorreu entre nós em 2008. Então veio a público, com o título Vontade de Poder, o livro inventado pela Elizabeth Fürstenich. Livro esse que foi totalmente desqualificado pela pesquisa. E livro esse que reuniu 1067 fragmentos póstumos, 1067 de toda aquela série de volumes de anotações póstumas, o que significa dizer que é praticamente nada. 1067 fragmentos póstumos, sem respeitar a ordem cronológica, nem obedecer a critérios de editoração.
a publicação deste livro em 2008 pela Contraponto, editora do Rio de Janeiro, no meu entender, é um fato lamentável que não encontra justificativa a não ser na irresponsabilidade de uma casa editorial que procura impor-se no mercado. A mim me parece escandalosa a publicação disto que nós chamamos de edição canônica da vontade de potência, no momento em que hoje se encontram as investigações sobre a filosofia nietzschiana no nosso país. Bem, nas décadas de 1970 e 80, nós tínhamos de nos defrontar com uma exigência básica, a de ler os textos filosóficos no original. É bem verdade que por muito tempo não dispusemos no Brasil de traduções confiáveis. Na verdade, lá atrás apareceram algumas traduções dos textos de Nietzsche publicadas pelas edições de ouro, mas não eram traduções confiáveis. Raramente tinham sido feitas diretamente do original, do alemão. Eram feitas do francês, mais regularmente. As primeiras edições, as primeiras traduções confiáveis dos filósofos, de modo geral, elas apareceram no Brasil com a coleção Os Pensadores na década de 1970. Então veio a público o volume Nietzsche, obras incompletas, em várias edições. A primeira, a segunda e a terceira eram vendidas nas bancas de jornal. Depois apareceram aqui, foram retomadas, passaram da Abril Cultural para a Nova Cultural, foram retomadas sob essa forma, encadernadas, e bem mais recentemente foram retomadas pela editora 34. Bem mais recentemente. Eu acredito, mas enfim, contemplando tudo o que havia naquelas primeiras edições da década de 70. Bem, na verdade, Nietzsche obras incompletas? Não. Nietzsche obras incompletíssimas. Mesmo porque não era possível reunir num só volume todo o corpus nietzschiano. Eu disse a vocês, a KGV são por hora 41 volumes. A KSA são 15 volumes. Não dava, portanto, para reunir e traduzir e publicar num só livro as obras completas de Nietzsche. Obras incompletíssimas, eu dizia. A seleção dos textos fora feita por Gérard Lebrun, justamente. Tempos depois eu vim a compreender porque jamais eu encontrava nesse volume as passagens que eu buscava. É que Lebrun fizera dos escritos de Nietzsche uma seleção em que pusera Nietzsche a serviço das suas ideias. Estava muito bem, porque Lebrun era um filósofo, não só historiador da filosofia, e fazia uma história da filosofia totalmente heterodoxa, ele era um filósofo notável. Bem, então, evidentemente, interessou a Lebrun a tradução de textos de Nietzsche que podiam concorrer para as suas ideias. Ideias essas que aparecem, por exemplo, no artigo intitulado Sur l'homme et l'homme total, né? Além do homem e homem total, publicado no manuscrito, na revista Manuscrito, em 1978, ou mais recentemente, não tão recentemente, 10 anos depois, em 1988, o livro intitulado O Avesso da Dialética. Mas eu não vou enveredar por aí, porque trata-se aqui de examinarmos juntos a pertinência das diferentes traduções das obras de Nietzsche feitas no Brasil. Para este volume Nietzsche Obras Incompletas, a tradução primorosa ficou a cargo de Rubens Rodrigues Torres Filho. Filósofo e poeta, Rubens, apesar de germanista, foi buscar na língua francesa soluções para a tradução de certos conceitos nietzschianos. Volonté de puissance,
foi a solução que encontrou para traduzir Ville zum Markt. Recorrendo à distinção que os franceses e também os italianos estabelecem entre volonté de puissance e volonté de pouvoir, ou seja, vontade de potência e vontade de poder, Rubens optou por vontade de potência. E assim ele contava, por certo, sublinhar a diferença entre o pensamento nietzschiano de um lado e as apropriações que dele fez o nazismo de outro. Em vez de vontade de poder, em vez de super-homem, Rubens optou por vontade de potência e além do homem. Eu não só acatei as soluções por ele encontradas, como teria vários argumentos a trazer para defender essas escolhas. A meu ver, não se pode entender, e aqui um momento para nós tratarmos de 4 expressões que são fundamentais, 4 expressões que traduzem conceitos, ideias fundamentais na filosofia nietzschiana. São elas vontade de potência, além do homem, eterno retorno do mesmo e transvaloração de todos os valores. A meu ver, não se pode entender a expressão Ville zum Markt no sentido que, em geral, lhe confere o senso comum. Aqui querer, vontade, né? Vontade de potência, aqui querer não significa tender a alguma coisa. Potência não equivale a exercício da dominação e da força. Vontade de potência não se confunde com apetite de poder. Se aspirasse a algo que não possui, a vontade de potência proviria de uma sensação de falta. Aspiração, exercício da dominação, sensação de falta são estados d'alma que nada têm a ver com a concepção nietzschiana de vontade de potência. Na expressão Ville zum Markt, o termo Ville, vontade, remete à disposição, tendência, impulso. A preposição zu, de zur, né? Zu der, né? A preposição zu significa em direção a A, em direção a A. E Markt está associado, potência, portanto, está associado ao verbo machen, fazer, produzir, formar, efetuar, criar. A vontade de potência, portanto, é o impulso de toda a força a efetivar-se e, com isso, criar novas configurações em sua relação com as demais. Tanto é assim que, como eu dizia, tanto franceses quanto italianos traduzem Markt por potência e não por poder. A expressão vontade de poder, ao contrário, nos levaria imediatamente para o registro da filosofia política, evocando uma ideia de vontade de domínio, de ambição de domínio. E potência, por outro lado, tampouco tem a ver com a noção aristotélica apipotência, não é? Não se trata aqui de realizar uma potência que se converte em ato. No contexto do pensamento nietzschiano, a vontade de potência é o impulso de toda a força a efetivar-se, como eu dizia, e com isso criar novas configurações na sua relação com as demais. Übermensch, traduzido por Rubens por além do homem. Vamos desmembrar Übermensch. Mensch, ser humano. Eu me lembro, gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui. Eu me lembro que lá na década de 1920, talvez, no momento da primeira recepção nietzschiana na Alemanha, houve quem escrevesse textos sobre a Überfrau. Entendendo que não era Übermensch, era Übermann. Né? Mann é homem, Frau é mulher. Né? Então, aqui não se trata de homem ou mulher, aqui se trata de ser humano. Então, Übermensch. Über é uma preposição que tem um sentido horizontal. Ela aparece em termos como o verbo überqueren. O que significa überqueren? Significa atravessar uma ponte, atravessar uma rua, ir, portanto, de um ponto a outro num sentido horizontal.
Não dá para traduzir Übermensch por super-homem, porque super-homem, além de estar aí comprometido com toda a apropriação nazista que os nazistas fizeram na filosofia nietzschiana, pensando numa raça ariana, além disso, super-homem nos leva para um sentido vertical. Então, além do homem, foi a tradução que Rubens Rodrigues Torres Filho escolheu para Übermensch. E além aqui, não no sentido de um mundo transcendente, de algo que fica lá em cima, além apenas no sentido do outro lado da ponte, no sentido desse deslocamento de uma concepção de homem para uma outra concepção de homem, que está além da religião cristã e da metafísica. Ewige Wiederkehr des Gleichen, eterno retorno do mesmo. Aqui eu serei breve. É desgleichen. Desgleichen é do mesmo. Portanto, não é do idêntico, não é do similar, não é do parecido. São outras traduções aí que nós encontramos por vezes. Eterno retorno do idêntico. Essa expressão é totalmente incompatível com a filosofia nietzschiana, porque a filosofia nietzschiana não é uma filosofia da identidade, ao contrário, é uma filosofia da singularidade, da diferença. Portanto, eterno retorno do mesmo. E por fim, uma última expressão, que traduz aqui mais uma ideia central na filosofia nietzschiana, Umwertung aller Werte. Transvaloração de todos os valores. Umwertung. Vamos também separar. A preposição, Wertung, prefixo de Wertung. Transvaloração por quê? Traduzido por trans. Assim como nós vamos encontrar em Umkehren, Umlernen. Vamos tomar a palavra Umlernen para sermos mais claros aqui. Umlernen não significa desaprender. Lernen é aprender. Umlernen não é desaprender. Umlernen é aprender pelo avesso. Umwertung comporta o sentido de inversão, mas não só. Comporta também o sentido de reversão. Por quê? No que consiste o projeto nietzschiano de transvaloração de todos os valores? Consiste em apreciar tudo o que foi até agora desprezado pela humanidade. O corpo e não a alma, esta vida em que nos encontramos aqui agora e não a outra, este mundo e não o outro. Daí, transvaloração, no meu entender, seria a melhor tradução para Umberto. Eu gostaria de dizer que o GEM, e volto a ele ainda uma vez, rapidamente, nós do GEM, nós procuramos de alguma forma fixar um cânon para os conceitos fundamentais da filosofia nietzschiana. Ou seja, procuramos a partir de traduções realmente confiáveis, a começar pela do Rubens Rodrigues Torres Filho, fazer as melhores escolhas quanto às traduções dos conceitos ou das ideias centrais do nosso filósofo. Isso se revela, por exemplo, numa obra que é uma obra conjunta dos integrantes do GEM, que é o Dicionário Nietzsche. Aqui nós vamos encontrar, também publicado nas Sendas e Veredas, mas, na verdade, neste momento, nós do GEM estávamos em parceria com uma outra editora. Enfim, e neste Dicionário Nietzsche, nós procuramos, precisamente ao abordar os diferentes verbetes, não lembro mais quantos, 150 ou 170 e alguma coisa, nós procuramos, na verdade, mostrar não só a viabilidade, mas a pertinência deste cânon nietzschiano com que nós trabalhamos, igualmente nos cadernos Nietzsche. Eu trouxe para vocês aqui também, acabou de sair do forno, o último número, publicado agora em maio deste ano, o número 40, lembrando que são 3 números por ano. Vocês imaginam, então,
o trabalho übermenschlich dos editores da revista. Muito bem. Hoje, boa parte dos textos nietzschianos se acha traduzida. E a questão que se coloca, a questão com que temos de nos haver, é também de outra natureza. Cabe-nos avaliar a pertinência ou não das traduções propostas. Em meados da década de 1980, começaram a vir a público as traduções de Paulo César de Souza para a Companhia das Letras. São essas traduções com que nós nos deparamos sempre mais rapidamente. A Companhia das Letras é uma excelente editora, também do ponto de vista da divulgação dos seus produtos. E eu tive a oportunidade de dizer a Paulo César, portanto não é em primeira mão que eu lhes digo isso aqui, que de modo geral eu não acompanho as traduções que ele faz. Bom escritor, ao lidar com os textos de Nietzsche, ele encontra belas soluções literárias, mas deixa a desejar quanto ao rigor conceitual. Esse fato é compreensível porque lhe falta formação filosófica. Exemplo disso é o que ocorre, eu trago aqui dois exemplos. Exemplo disso é o que ocorre, por exemplo, é o que ocorre no S. Homo. S. Homo é um dos últimos textos de Nietzsche. No S. Homo, no segundo capítulo cujo título Rubens traduziu por Porque Sou Tão Esperto, Warum ich so klug bin. Mas não é o fato de Paulo César traduzir o termo klug presente no título desse capítulo por inteligente, porque sou inteligente, é assim que ele traduz, não é este fato que causa problema. O que me parece problemático é que, para nós compreendermos o sentido do título desse capítulo, porque, afinal, Nietzsche intitulou esse capítulo Porque Sou Tão Esperto, para compreendermos o título deste capítulo, nós temos de ler atentamente o 9º parágrafo do capítulo. Porque é neste 9º parágrafo que nós vamos encontrar a chave de leitura, que vai nos permitir compreender o título. E neste 9º parágrafo aparece o substantivo Klugheit, que Rubens traduziria por esperteza. E que Paulo César, se fosse coerente na sua tradução, traduziria por inteligência. Inteligente, klug, inteligência, Klugheit. Mas não, ele traduz por prudência. E isso significa que o leitor fica a ver navios. Ele não tem a chave que lhe permitiria compreender o título do capítulo. Outro exemplo é a tradução do título de um dos livros de Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, Para Além de Bem e Mal. Paulo César de Souza preferiu traduzir por Além do Bem e do Mal. E aqui eu dou as razões da minha preferência. Prefiro, sem dúvida, a tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho, Para Além de Bem e Mal. Se traduzirmos o título da obra por Além do Bem e do Mal, nós perdemos de vista o dinamismo dos processos. Aliás, não podemos nos esquecer que o dinamismo, ao lado do pluralismo, perspectivismo e experimentalismo, é um dos traços marcantes da filosofia nietzschiana. Então eu dizia, se traduzirmos o título da obra por Além do Bem e do Mal, nós perdemos de vista o dinamismo. Por quê? Convertendo o bem e o mal em essências, damos a entender que nos colocamos além delas. Mas bem e mal não são essenciais, imutáveis e eternos. No entender de Nietzsche, bem e mal são valores. Valores humanos, demasiado humanos, que surgiram num determinado momento, em um determinado lugar, podem sofrer transformações, desaparecer e até abrir espaço para a criação de outros valores. Como para além de bem e mal, Nietzsche não tem em vista superar o bem e o mal, e sim a oposição desses valores.
Tanto é assim que no segundo parágrafo do livro ele critica precisamente as oposições, porque mantê-las equivaleria a adotar a lógica dualista. Em vez de oposições, a lógica dualista que Nietzsche tanto combate, em vez de oposições, trata-se sempre de nuances e finas gradações. Mais grave, porém, é quando nos deparamos, e eu estou já quase nos encaminhando para a conclusão, para tranquilizar. Mais grave, porém, é quando nos deparamos com traduções apressadas e até irresponsáveis. Em vez de se porem enquanto prolongamento do texto original, não é raro que se prestem ao seu esfacelamento. Recentemente apareceu entre nós uma tradução das conferências sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, ou, se quisermos, sobre o futuro das nossas instituições de cultura. E esta tradução ela foi feita diretamente do francês. Trata-se de Nietzsche, escritos sobre educação, traduzidos por Noelle Correia de Mello, em coedição da PUC do Rio de Janeiro e da Loyola em 2003. E na apresentação do livro, que inclui tanto essas conferências quanto a terceira consideração extemporânea, Schopenhauer como educador, o tradutor declara, eu cito, faço questão: os dois escritos aqui reunidos foram traduzidos do francês. A tradução destes dois escritos foi cotejada com uma versão espanhola disponível no site Nietzsche em Castelhano da internet. Para a pesquisa Nietzsche no Brasil, tudo isso representa, sem sombra de dúvida, outro retrocesso. O que fazer? O que fazer? Eu queria lhes apresentar uma edição crítica realizada pelos colegas espanhóis. No ano 2000, eles fundam a SEDEM, Sociedade Espanhola de Estudos sobre Friedrich Nietzsche, criam a revista Estudios Nietzsche, realizam importantes trabalhos acerca ou a partir da filosofia nietzschiana e abraçam a tarefa de elaborar uma edição crítica em espanhol das obras completas e fragmentos póstumos do filósofo. É claro que tomam como ponto de referência a já consagrada edição qualimantinária, acrescida ainda das correções filológicas que foram feitas posteriormente. E perseguindo o objetivo de dar acesso aos escritos de Nietzsche a todos os que se dedicam à sua leitura e compreensão, os pesquisadores espanhóis se lançam nessa empresa, sob a direção do colega Diego Sánchez Meca. No primeiro volume das obras completas, ele mesmo aponta os três principais objetivos do trabalho: produzir uma tradução fiel dos textos, elaborar um aparato crítico atualizado e incluir introduções aos escritos de modo a contextualizá-los. Em meio a vários aspectos desse empreendimento extraordinário, o primeiro que chama a atenção consiste no trabalho de tradução. A diferença de projetos similares que tiveram lugar na França ou mesmo no Brasil, desta feita é o mesmo grupo de tradutores que assume a incumbência. Com seriedade e rigor e permanente diálogo, eles se preocupam em fazer escolhas terminológicas que permitam traduzir de modo uniforme os conceitos presentes nos diferentes textos. Levando em conta o corpus nietzschiano na íntegra, conferem à tradução espanhola as qualidades invejáveis da harmonização e homogeneização. Porque também temos esse problema. Se vários tradutores, foi o que aconteceu com as edições da Gallimard, Museu de Philosophie, as traduções em francês, né? Publicadas pela Gallimard. Se vários tradutores se ocupam dos diferentes textos e não mantêm um diálogo entre eles, certamente conceitos centrais vão ser traduzidos de diversas maneiras. E com isso nós perdemos a unidade da obra. Além
dos textos publicados, destinados à publicação, dos fragmentos póstumos, etc., esses colegas espanhóis, eles também traduziram a correspondência de Nietzsche em 6 volumes. Quanto aos textos eles mesmos, nós temos as obras completas em 4 volumes, os fragmentos póstumos em 4 volumes, era o que eu dizia a vocês, o número de volumes das obras publicadas e dos póstumos se equivale. Então, obras completas em 4 volumes está aqui um deles. Eu escolhi para trazer a vocês precisamente aquele em que se acha a tradução de Zaratustra. 4 volumes de fragmentos póstumos e 6 volumes a correspondência. Também trouxe a correspondência desta mesma época, cartas de 80 a 84. Por fim, uma questão que nos cabe necessariamente: como contribuir para fazer avançar os estudos nietzschianos no nosso país? A meu ver, no trato com os escritos de Nietzsche, não há um único método a ser seguido. Vários são os expedientes a que o estudioso terá de recorrer. E insisto que isto que se segue não é para desmotivá-los, muito pelo contrário. Mas o estudioso terá de recorrer à análise estrutural e à abordagem genética dos textos, à visão de conjunto da obra, a sua contextualização tanto no quadro da história da filosofia quanto no quadro da história cultural europeia, a pesquisa das fontes, de que Nietzsche se serviu e se apropriou, os estudos de recepção de suas ideias, a investigação acerca das estratégias que elegeu, o exame dos múltiplos estilos de que lançou mão. E como ponto de partida de seu trabalho, terá de proceder à escolha criteriosa do material, privilegiando edições qualificadas e, quando necessário, traduções confiáveis do corpus Nietzsche. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês.